E aí, galera do primeiro ano, estamos de volta aqui, o professor Davidson, de volta para trabalhar Idade Média, tá certo? Ainda não terminamos, ainda tem mais Idade Média, ainda tem mais aulas falando destes 1000 anos, tá? Do mundo europeu, beleza? E hoje a gente trabalha aulas 26 e 27, falando sobre o quê? Renascimento do comércio e renascimento das cidades. Eu falei que no início da Idade Média, o que aconteceu? Uma ruralização, onde as pessoas saíram da cidade para o campo. E as cidades praticamente o quê? Morreram. Praticamente não tinha comércio. E tudo estava rolando aonde? No campo. Beleza? E agora vai haver o retorno. As pessoas voltando para o campo e o comércio renascendo. Tá? A gente vai ver como isso aconteceu. Vamos lá? Olha só nessa tela. Presta atenção. Renascimento comercial e urbano, vamos identificar o time, século XII até o século XIV. Tá? No século XI vai haver a diminuição das invasões bárbaras e diminuição das mortes e estruturação dos feudos. A produção vai aumentar, o acesso à alimentação vai ficar mais fácil, a mortalidade vai diminuir e a população vai crescer. Então tá aqui, professor, aumento demográfico. O que é aumento demográfico? É aumento da população. Tá? Vai aumentar tanto que nos feudos não vão caber mais pessoas. Tá? Vai encher aquele feudo que tinha vários servos e suas famílias. Aí esse servo com sua esposa teve mais um filho, mais outro filho. E esse filho cresceu e teve mais outro filho. Tá? Ou seja, não coube mais. Houve um crescimento demográfico entre os feudos e os feudos estavam para explodir. O senhor feudal teve que fazer uma escoação de quê? Um escoamento da população. Teve que mandar sair. Tá? Escoação não, tá? Escoamento. Tá? Então, olha só. Então, houve nesse contexto europeu o quê? Um aumento demográfico. Tá? E esse aumento demográfico vai fazer com que as pessoas se desloquem de volta para as cidades. Saiam dos campos, saiam dos feudos e vão para as cidades. Isso aí já é um ponto determinante para o renascimento comercial e urbano. Vamos lá? Mudanças nas atividades econômicas, ou seja, no comércio, alterando a ocupação do espaço geográfico, né? O feudo, muitos deles se tornando cidades. Né? Existiam cidades? Já existiam? Claro, várias cidades antigas já existiam, só que estavam esvaziadas. Muitas pessoas saíram desses feudos, dessas fazendas, e foram para as outras cidades. E muitas vezes o próprio feudo se tornou o quê? Uma cidade. Uma cidade com uma fortaleza fechada. Mas depois do crescimento foi o quê? Extravasando além dos seus muros e crescendo demograficamente. Isso vai fazer com que atividades comerciais começassem a se desenvolver. Ou seja, cresça o comércio novamente. Porque eu falei aqui em aula anterior que no mundo feudal, entre os feudos, praticamente inexistia o comércio, porque o feudo ele era autossuficiente. Aquilo que ele produzia é para ele mesmo, certo? Mas agora, por causa do crescimento populacional, esse comércio vai extravasar. Entre o quê? Os feudos, que depois vão ser chamados de burgos, por causa do seu crescimento. E os burgos eram as cidades. Então, olha só, como é que aconteceu essa transição de feudo para cidade? Como é que um feudo se tornou cidade? E por que as pessoas saíram do campo para as cidades? Como? Surgimento de feiras, certo? Na região ali da França, muito principalmente, né? Perto de Gênova, perto de Veneza, tá? E no norte da Europa nós vamos ter o quê? Uma atividade comercial muito intensa. E destaque, lembre-se, na aula passada que falamos sobre as cruzadas reativaram rotas adormecidas com o Oriente. E essas rotas agora ativas vão fazer com que mais produtos, tá, passem por dentro da Europa. E o que? Então vem da China, por exemplo, vem ali da Ásia, principalmente da China, vários produtos, e esses produtos passam pelas feiras, né? E dentro dessas feiras são vendidos para várias regiões,
Ou seja, o comércio vai só aumentando. Isso é um processo rápido? Não, pessoal. Nós estamos falando de Idade Média. Idade Média foi 1000 anos. Olha só o renascimento comercial do século XII até o século XIV. Então, por aí, pelo menos 200 anos esse processo vai demorar. Então, não é uma coisa lenta, é uma coisa demorada. Tá? Então, vai haver o quê? Surgimento de feiras, tá? Feiras ao ar livre mesmo, de vários produtos, de pimenta, de cravo, de verduras e legumes. Tudo isso vai ser vendido nessas feiras medievais muito sujas. Tá? Se você acha uma feira hoje, na atualidade, no século XXI, suja, imagine uma feira medieval, em que tudo era suja. Os feudos eram sujos, todas as cidades eram muito sujas, porque não tinham saneamento básico, e os animais eram criados ali do lado das pessoas, né? Porque as oficinas, os artesanatos, né, faziam tudo dentro da sua própria casa, então era tudo muito sujo. Poucos ambientes eram limpos, tá certo? O que mais? Além das feiras, novas rotas comerciais. Vai fazer com que o comércio tenha se ativado naquela época e as pessoas voltassem para a cidade porque lá tinha o quê? Um comércio para trabalhar. E essas pessoas que comercializavam, elas foram chamadas de burgueses. Porque o nome dessas cidades pequenas, né, surgidas a partir dos feudos, elas foram denominadas de burgo. Burgo. Burgo, o comerciante do burgo é chamado de burguês. Tá? Olha lá. Cidades. O que aconteceu? Uma urbanização. Por causa de quê? O que é urbanização, na verdade? É o crescimento populacional da cidade maior do que o do campo. Por quê? Porque estava tendo um cruzamento de elementos medievais e novos valores comerciais. O que é isso? O que está dizendo aqui? Novos valores comerciais. A igreja proibia o lucro? Proibia. A igreja proibiu o lucro, era usura. O cara não podia querer lucrar. Ela pregava, a igreja católica pregava o preço justo. Ah, esse saco de feijão aqui, não se que eu produzi, que eu colhi, eu vou vender, mas não é para eu ter lucro. Eu vou receber o preço que ele valia de fato. Se eu vendesse por um preço a mais, eu poderia ser punido pela igreja. Mas os judeus, tá, que não eram cristãos, né, que seguiam outra religião, que é o judaísmo, eles não tinham problema com isso. Então eles, nasceram, eles podiam vender à vontade e ter o lucro que eles quisessem ter. Tá certo? Então, vai ter uma urbanização, por causa de quê? Por causa das feiras, por causa das rotas comerciais. Isso aí vai levar lá no final da Idade Média, a partir do século XIV, na transição da Idade Medieval para a Idade o quê? Moderna. Tá certo? Onde vai haver as grandes navegações, ou seja, vai haver uma continuação desse crescimento comercial e urbano. Tá? Vai ser o quê? Vai ser a colonização de outras áreas pelo mundo. No caso nosso Brasil, nós fomos colonizados por Portugal, né, em 1500. Tá certo? Então, o que nós falamos aqui? Qual é o contexto do renascimento comercial urbano? Crescimento demográfico, surgimento de feiras e novas rotas comerciais. Isso vai gerar o crescimento das cidades. Ok? Vamos lá. Estimativa de crescimento populacional entre os anos 800 e 1300, ou seja, século IX até o século XIV. Olha, ano 800, o mundo europeu tinha 18 mil pessoas. Aliás, milhões, né? 18 milhões de pessoas. Aqui, no ano 1000, 22 milhões. No ano 1100, 26 milhões. 1200, 35 milhões. 1300, 50 milhões. Então, cresceu rápido. Cresceu muito rápido. Um crescimento vertiginoso da população europeia. Por isso que eu falei, cresceu rápido, a estrutura urbana não estava preparada para isso, os feudos não estavam preparados para isso. Então as pessoas tiveram que sair do campo e ir para as cidades. E do outro lado, alguns feudos se tornaram o quê? Burgos. Comércio na Baixa Idade Média, é isso que ele está falando. Então a gente presta atenção, que eu falei para vocês. Aqui no sul da Itália, Gênova e Veneza, os dois principais portos ou pontos comerciais do mar Mediterrâneo, tá? Principais pontos que ligavam o comércio entre a Europa
e a Ásia. Comércio terrestre, rotas terrestres e rotas marítimas. Então aqui no norte da Europa, tá? Também tinha uma ligação que passava pelo mar Mediterrâneo, mas a principal rota mesmo, as cidades mais fortes comercialmente no mundo medieval, né, vai ser Gênova e Veneza. Ou as feiras que eu falei para vocês, na França, as feiras de Champagne, certo? Aqui vamos ter também, e aqui na região da Alemanha, nós também vamos ver lá na frente, as Hansas, ok? Então, rotas marítimas e rotas terrestres. Então, a ligação final do mar Mediterrâneo, a gente vai ter a rota terrestre para a China e Índia, de onde eram retirados, né, comercializados produtos novos que na Europa ainda não tinham. Beleza? Então, bora lá. Aqui uma feira medieval, um comércio, tá? Tudo muito sujo, a água escorrendo aqui, lavando as coisas, e os animais aqui todo mundo junto, criando o porco, galinha, cavalo, boi, tudo junto. Tá? É por isso que eu falei que era uma sujeira total. Mas pensa numa sujeira, não é uma sujeirinha. Não é uma mosca, né? Não é nada disso. É tudo junto. É cocô de cachorro, cocô de porco, cocô de gato, cocô de galinha, esgoto, tudo misturado, todo mundo pisando naquilo, né? Um chão velho escuro, né? É uma coisa assim, meio, muito insalubre, muito difícil de ver. Por isso que a peste negra se alastrou assim de forma avassaladora. Ela achou o ambiente ideal para ela, né, se alastrar por aí. Aqui também outra representação, né, do comércio, né, das feiras medievais. Aqui uma cidade medieval, um burgo, como eu falei, ela era sitiada por uma fortaleza, né, geralmente era isso. Olha só a altura do muro, né? Quando você assiste um filme de Idade Média, você vai ver que os castelos têm essa característica de ser sitiada. Aqui já tem a cidade aqui fora, mas aqui já é depois do renascimento urbano, né, da expansão, e não coube mais lá dentro. Então ela teve que sair além dos muros, tá, do castelo. E aqui os campos que eram cultivados pelos servos, que tinham que pagar as obrigações para os senhores feudais, né, aquela coisa toda que a gente viu em aula anterior, certo? Renascimento comercial urbano ainda continuando, professor. Nós temos 3 áreas principais que a gente viu no mapa, e vamos ver em outro mapa aqui agora há pouco. Mediterrâneo, norte da Europa e rotas terrestres. No Mediterrâneo, dominado pelas cidades italianas que têm o monopólio das especiarias. Eu falei, as 2 cidades italianas, Gênova e Veneza. No norte da Europa, tem a Liga Hanseática, que era formada por um conjunto de cidades alemães que comercializavam entre si, controlavam toda a produção e o comércio, tá? Dominaram o comércio. Rotas terrestres no interior da Europa eram principalmente o que? As feiras de champanhe, que ficavam onde? Na França. E nas rotas também surgiam os burgos, que eram as pequenas cidades, tá? Onde os comerciantes, né, faziam suas vendas e suas compras. Certo? Continuando aqui mais um pouquinho. Rotas comerciais do século XIII. Então, norte da Europa. Aqui a gente pode ver de amarelo, desse laranjado aqui, a Liga Hanseática. A Liga é a união das cidades italianas. Tá? Ó, Lubeck, Leipzig, Moscou, Oslo. Tudo isso eram as cidades italianas que comercializavam entre si. Aí tinha também a área comercial genovesa. Ok? Que era essa aqui, ó. Tá? Genovesa. Depois veneziana. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, não. Aqui é catalã, né? Amarelinha clara. Catalã. Que é da Espanha, né? Catalã. E de Champagne, que é aqui. Notadamente, o que? As feiras de Champagne, ali na região da França. Beleza? Isso aí são as rotas comerciais. E, claro que quase todas elas ligadas com quem? Com o Oriente. De onde vinha grande parte dos produtos mais valiosos e diferentes, e novos produtos que vinham da Índia e da China. Veio também a peste negra junto. Produção excedente do campo abastece a cidade, logicamente. Né? No mundo medieval, como eu falei, o campo era a área mais forte,
Ao mesmo tempo, o renascimento urbano, o campo ainda vai sustentar a cidade, porque tudo que tinha na feira, que era nos burgos e nas cidades, vinha de onde? Do campo, certo? Nas cidades havia uma produção artesanal, na casa do artesão. Este tinha a matéria-prima até o mercado consumidor, ou seja, ele fazia todo o processo de produção, do começo da matéria-prima até a venda, tá certo? Isso vai mudar depois na transição para a Idade Moderna, principalmente ali no período da Revolução Industrial, século XVIII, certo? Crescimento da produção artesanal leva à formação de oficinas, onde o mestre das oficinas artesanais, que eram nas casas das pessoas, tinha um aprendiz que não recebia nada, trabalhava de graça para aprender o ofício, que é sapateiro, que é celeiro, que é ferreiro, alguma coisa assim, padeiro, e o oficial que recebia já um pagamento pelo trabalho prestado, certo? Concentração das atividades artesanais, né? O que isso vai caracterizar? Este termo aqui, ó, corporação de ofício, vai ser uma das primeiras estruturas de um sistema que nós vivemos hoje, que é o capitalismo, tá? As guildas, que era uma associação de comerciantes, e as corporações de ofício, que era a associação de produtores, certo? Então, eles concentravam as atividades artesanais. Concentração quer dizer monopólio. Então, eles que faziam aqueles produtos, eles faziam e depois as guildas vendiam, beleza? Então, mas tinha um controle, tinha a defesa do mercado, preço, e também tinha uma questão da qualidade. O preço, eles é quem determinavam, certo? E aqui no finalzinho, atividade comercial. Isso vai gerar, né, desde o começo da aula a gente está vendo, o aumento da atividade comercial. Isso vai gerar também, além do crescimento das cidades, além do surgimento da classe burguesa, o surgimento dos bancos, que muitos funcionavam nas feiras, numa banquinha, em que as pessoas emprestavam o quê? Dinheiro, certo? E o crescimento do novo grupo social, burguesia. Sobre o banco, a gente ainda vai ver mais um pouco, beleza? Então aqui, ó, as oficinas, com os mestres, os aprendizes, oficiais, tá? A galera ensinando o outro. Olha só, o mestre ensinando o aprendiz. Como eu falei, funciona dentro de casa? Funcionava dentro de casa. Tá aqui, ó, a esposa, o filho aqui embaixo, todo mundo aprendendo junto, né? Aqui os sapateiros também fazendo, ok? Então essas eram as oficinas medievais, artesanato, tá? Tudo dentro de casa. O cara matava um boi, curtia o couro, tudo ali dentro de casa, né? Na sua fazendinha, na sua terrinha. Ou tinha uma terrinha e levava para a cidade, lá para o burgo. E lá ele tinha a sua oficina, e curtia o couro, e cortava o couro, fazia todo o trabalho de produção, né? Ou seja, do princípio, tirava a matéria-prima in natura e transformava num produto e comercializava o produto. Ou seja, ele tinha todo o processo de produção. O que vai mudar quando? Na Idade Moderna. Quando vai ter a manufatura e principalmente quando houver a maquinofatura. Beleza? Olha aqui os bancos, galera aí conversando, trocando ideias, mas pegando dinheiro emprestando dinheiro, né? Nós temos aqui uma curiosidade interessante sobre essa questão dos bancos. Olha, como a cobrança de juros pelos empréstimos realizados era proibida pela igreja, já que ela configurava o pecado de usura, as operações bancárias eram quase que exclusivamente conduzidas pela comunidade judaica. Isso que eu falei para vocês agora há pouco, que não tinha restrições religiosas para esse tipo de atividade. Tá? Mas essa questão também da usura vai acabar quando? Quando houver a reforma protestante. Porque a Igreja Católica vai ter que acabar com isso. Porque os protestantes estavam ganhando muito espaço frente à classe burguesa. Os burgueses estavam todos se tornando o quê? Protestantes. Porque não tinha mais o limite de lucro. Não tinha questão de usura. Que lucro era pecado. Então podia ganhar à vontade. Então a Igreja Católica, em suas reformas protestantes, em suas reformas internas, ela teve que deixar isso de lado também. Certo?
Olha, isso é um depoimento, tá? Esse de 1249, século XIII, certo? Eu, Raul Cavaleiro, um nobre cavaleiro, faço saber àqueles que esta carta virem que recebi por empréstimo a quantia de 3.050 libras turnesas da França, da mão de isso aqui, mercadores de Siena, da Itália, quantia que lhes pagarei a todos ou a um de entre eles ou ao seu representante documentado na próxima feira de Lens, arredor de Paris. Em testemunho e garantido que selei esta carta com meu selo, feito em Nicósia, Chipre, no ano de 1249, no mês de maio. Olha aí, o cara pediu emprestado dinheiro. Isso era atividade bancária que estava nascendo naquele período, beleza? Então, o último slide, né, o nosso último tópico, esse texto, esse documento histórico retirado aqui do Gustavo de Freitas, 900 textos e documentos de história, né, publicados aí em Lisboa, ok? Então, o que a gente viu aqui? O renascimento daquelas cidades que no século V d.C. foram esvaziadas. Ou seja, o comércio, a partir das invasões bárbaras, as primeiras, aquelas que determinaram a desintegração do Império Romano e as pessoas foram para o campo, ou seja, houve um processo de ruralização lá no século V, isso vai retornar quando? Quando é que isso vai voltar? Quando as cidades vão retomar os seus poderes? A partir do século XII, tá? Aí 13, 14. No século XIV as cidades já estavam fortalecidas novamente. Só que no século XIV, a gente vai ver em outra aula, depois que a população cresceu absurdamente, ela vai ter um baque muito grande, né? Ela vai ter uma grande fome, ela vai ter uma peste negra e ela vai ter uma guerra de 100 anos, que vai voltar ao patamar, vai fazer com que a população volte ao patamar do século IX. Ou seja, vão morrer mais de 25 milhões de pessoas somente com a peste negra, por volta de mais de 5 ou 6 anos de peste negra. Beleza? Então, a gente para aqui com as cidades, o quê? Lá em cima, com os burgueses e com os bancos nascendo. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.